Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade às leis de Newton, na última aula nós finalizamos falando da lei da gravitação de Newton. Então, recapitulando, o que é a gravidade? É a força na qual matéria atrai matéria. A gravidade é um efeito da matéria. Corpos de massa criam gravidade. Portanto, não existe aquela afirmação, não tem gravidade. Se o corpo tem massa, ele produz efeito gravitacional. E a força gravitacional, ela é dada por esta equação aqui, ó. A força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a constante de proporcionalidade é dada pela letra G e ela é medida. E a constante da gravitação foi medida e ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Tá aí. Esta é a lei da gravitação de Newton. Matéria atrai matéria. E nós vimos na aula passada também que imagine a Terra aqui, ó. E um corpo de massa m. Um corpo de massa m. A Terra puxa esse corpo para baixo. E esse corpo cai com uma aceleração constante, g. Quem é a força que puxa o corpo para baixo? É a gravidade. Então, a força gravitacional que está agindo no corpo é a única que age. E pela segunda lei de Newton, a soma das forças é a massa vezes a aceleração. Como só tem uma, a soma das forças é ela mesma, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é a aceleração de queda? É o g. Então, a força da gravidade lá no corpo é escrita como mg. E quando ela é escrita assim, a gente dá um nome para isso aqui. A gente chama isso de força-peso. Ou simplesmente peso. E muitas vezes representamos pela letra P ou W. Então, aparece assim, P é igual a mg. Pode aparecer também em alguns livros de língua inglesa assim, W igual a mg. Então, isto é o peso do corpo. Peso é um apelido que a gente dá para a força gravitacional agindo sobre o corpo. Tá aí. Peso é uma força de campo, ela age à distância, porque é gravidade. Então, este é o peso do corpo. Bom, como que a gente pode determinar então a aceleração gravitacional? Ora, suponha... Bom, a Terra tá aqui, a Terra é este corpo. Vamos fazer aqui. A Terra é isso. E eu tenho um corpo aqui. Claro, fora de escala. Só para a gente entender. Espera aí, se o peso é a força da gravidade que a Terra puxa o corpo para baixo, e pela terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação de igual valor e sentido contrário, pergunto, quem é a reação da força-peso? Quem é a reação da força-peso? Alguém se habilita a responder? Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Quem é a força de reação do peso? Veja, ação e reação, um corpo age, outro reage. É normal? A força normal? Não, não é normal. É a força que você faz sobre a Terra. É uma força de gravidade também. Tem que ser uma força... É de reação. A força de reação, isso. Qual é a força de reação do peso?
se a Terra faz uma força em você ou em algum corpo, o corpo faz uma força sobre a Terra. Sobre a Terra. Então essa força age onde? Ela age na Terra. Qual ponto? No centro. No centro, muito bem. Aí é um erro muito comum. As pessoas confundem, acham que a reação do peso é normal. Só porque a gente vai resolver muitas vezes um problema de bloco num plano e a gente coloca lá as forças. Peso e normal. E aí as pessoas pensam que isto aqui é um par ação e reação. Isto não é um par ação e reação. Lembra justamente por isso que ela se anula. Isso, mas não só por isso, tá? Veja, par ação e reação também pode se anular. O par ação e reação ele pode se anular em condições quando você analisa eles como forças internas ao corpo, tá? Ah, sim. Mas neste caso aqui, repare que são duas forças agindo no mesmo corpo. E par ação e reação são duas forças agindo em corpos diferentes. Então, aonde que está a reação do peso? Aqui é o peso. Aonde que está a reação da força-peso? Está no centro da Terra. É aqui que está a reação do peso. A Terra puxa o corpo para baixo com uma força P, o corpo puxa a Terra para cima com uma força menos P. Tá aí. Faz sentido. Essa é a reação. Então a reação da força-peso está no centro da Terra. Não é a normal, tá? A normal é a reação que o apoio aplica no corpo. Quem aplica a normal é essa mesa aqui, ó. É ela que está aplicando a normal. Então a reação da força-peso encontra-se no centro da Terra. São apenas os esforços internos, os pares de ação e reação que se anulam? Toda força interna a um sistema, quando você considera o sistema como um todo, elas vão se anular. Tá? Pode ser um sistema de partículas também, assim? Pode ser um sistema de partículas também. Eu posso ter uma partícula aqui. Opa, assim desse tamanho também não, né? Vamos lá. Uma partícula aqui, outra aqui, outra aqui. Imagina que elas troquem forças. Então, faz isso. Essas forças formam par ação e reação 2 a 2. Tudo bem? Se eu considerar esse sistema como um todo e olhar para o todo, essas forças vão se anular. Entendi. Elas só não vão se anular quando eu considero o meu sistema aqui. Ó. Se eu analisar isso, elas não se anulam. Tá? Aí, mas quando eu analiso o todo, é uma força. Veja, quando eu analiso o todo, essas forças são internas. Então as duas estão dentro do todo. O todo é o mesmo corpo. Então elas vão se cancelar. Certo. Então olha aqui. Aqui eu tenho um corpo de massa M. Força-peso está aqui. A reação do peso está no centro da Terra. Está aqui. Essa é a reação do peso. Tudo bem? A Terra tem uma massa M. Terra tem massa M. Suponha que o raio da Terra é R. E que a altura do corpo em relação à superfície da Terra seja H. Então, quem é a força gravitacional que age no corpo? É dado por G, massa da Terra, massa do corpo, distância do corpo ao centro da Terra ao quadrado. É o R aqui, ó. Mas essa força é o próprio peso do corpo, que é mg. Então eu posso igualar. A força gravitacional é o peso. Então mg, que é o peso, é igual à força da gravidade. Quanto que vale o R? O R é tudo isso. Ó. E quanto que ele vale? Bom, ele vale R mais H.
que é a altura do corpo em relação à superfície. Então, o R é R mais H. Como é R ao quadrado, é R mais H ao quadrado. Ó, massa de um lado, massa do outro eu cancelo. E o que sobra? Sobra que a aceleração da gravidade é dada por a constante da gravitação G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra mais a altura, que eu quero medir a aceleração da gravidade, ao quadrado. Então, assim se determina a aceleração da gravidade. A G é a constante da gravitação. A força gravitacional, tudo que nós analisamos que tem massa, ela se manifesta. Então, tudo no universo que nós conhecemos que tem massa tem gravidade. Então, a lei da gravitação é uma lei universal, ou seja, ela se aplica a tudo que tem massa. Então, ela é chamada lei da gravitação universal. E o Gzão é a constante da gravitação universal. O Gzinho é a aceleração da gravidade, a aceleração com que um corpo cai. Se você colocar aqui a massa da Terra, aqui o raio da Terra e a altura que o corpo vai cair, você determina com qual aceleração o corpo cai, aqui na Terra. Se eu for para a Lua, colocar aqui a massa da Lua, o raio da Lua e a altura do corpo em relação à superfície da Lua, eu descubro quanto que vale a aceleração da gravidade na Lua. Se eu colocar aqui a massa de Marte, o raio de Marte, a altura do corpo até a superfície de Marte, eu descubro quanto que vale a aceleração da gravidade em Marte. É assim que se determina a aceleração gravitacional. Na Terra, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. E Newton coloca também no seu princípio o problema da aceleração centrípeta, que nós já discutimos. Um corpo fazendo um movimento circular uniforme adquire uma aceleração que aponta para o centro da curva, chamada aceleração centrípeta, que é dada pelo quadrado da velocidade linear do corpo dividido pelo raio da curva. Esta é a aceleração da gravidade, aceleração centrípeta, desculpa, e vai aparecer pela primeira vez no princípio de Newton. E aqui tem o desenho, como que ele obtém isso, se a curva é uma elipse, como que determina, faz toda uma discussão disso. E, obviamente, se um corpo faz uma curva, se um corpo está vindo aqui e faz esta curva aqui, ó, e isto aqui é um arco de circunferência, e ele faz essa curva com velocidade constante, esse corpo, então, ele vai possuir uma aceleração centrípeta que aponta para o centro da curva. Onde que está o centro da curva? Não está desenhado, mas você pode prolongar aqui, ó. Isso aqui formaria uma esfera. O centro da curva deve estar por aqui. Este corpo, ele vai sofrer uma aceleração. Aqui está o raio da curva. Esse corpo sofre uma aceleração que aponta para o centro da curva. Esta aceleração chama-se aceleração centrípeta e é calculada como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, mas pela segunda lei de Newton, se um corpo acelera, tem uma força resultante agindo sobre ele. Então, a força resultante nesse caso, lembra que força e aceleração têm o mesmo
tem a mesma direção e sentido. Então vai surgir uma força resultante sobre esse corpo que atua na mesma direção da aceleração centrípeta. Esta força é uma força resultante. Resultante das forças que agem no corpo quando ele faz essa curva. Essa força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Esta força resultante, por ela apontar para o centro da curva, ela é chamada de força centrípeta. E ela é calculada como sendo a massa. Qual é a aceleração? É a centrípeta, que vale velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, esta é a força centrípeta que atua num corpo quando ele faz uma curva. A força centrípeta nada mais é que a resultante das forças no movimento circular uniforme. Então, agora que nós já estudamos as 3 leis de Newton e vimos, pelo menos, o conceito da lei da gravitação, agora nós podemos discutir um pouquinho mais os tipos de força. Força, tudo aquilo que causa mudança de velocidade no corpo ou deformação. Se causar mudança de velocidade, variar a velocidade e acelerar. É tudo que produz aceleração. Então a gente vai ver muitos tipos de força. Existe força de atrito, que é a força de fricção entre dois corpos. Quando um corpo raspa sobre o outro, eles trocam forças. Esta força chama-se força de atrito. Você tem a força gravitacional, que na superfície da Terra geralmente é o peso do corpo. Você tem a força aplicada por um agente externo, como esse homem aplicando uma força no carrinho. Você tem a força de atrito do ar, como a que age num paraquedas, chamado força de arraste ou arrasto. Você tem a força elástica numa mola. Você tem a força magnética que um ímã aplica sobre ferros. Você tem força de tração num fio, tentando esticar um fio. Você tem força de empuxo que um fluido aplica num corpo. Enfim, são muitas as forças. Mas todas elas podem ser classificadas de 2 tipos: forças de contato e forças de campo. Forças de contato, obrigatoriamente os corpos têm que encostarem um no outro para interagirem, para trocar forças. Forças de campo, não. Forças de campo, elas agem à distância. E pelo menos por enquanto, a gente vai entender força de campo de 3 tipos: a força da gravidade, a força da eletricidade e a força do magnetismo. São 3 forças de campo. Todas as demais, para a gente, serão forças de contato. Então, como que surgem as forças de contato? Elas necessitam do contato entre os corpos. Então, veja esse corpo aqui, um corpo A e um corpo B. Eu encostei um no outro. Quando eu encosto, um tocando no outro, trocam forças entre si. O corpo A aplica uma força de A em B. Por ação e reação, o corpo B reage aplicando uma força de B em A. Esta força que surge entre os dois aqui, esse par ação e reação, é uma força de contato que surge na superfície de separação entre os corpos. Então, aqui eu tenho uma superfície de separação. Nesta interface surgem essas 2 forças agindo. É uma força de contato simples. Encostou, trocou força. Toda vez que você apoia um corpo numa superfície, o que é apoiar? É sustentar o peso do corpo. Esse corpo aqui, ó, se eu deixá-lo solto, ele cai. A gravidade está puxando ele para baixo. Ele despenca, vai para o chão. O que eu faço? Eu coloco uma mesa aqui.
E quando esse corpo for cair, a mesa vai segurar. A mesa vai ser o apoio do corpo. Tá? A mesa vai ser o apoio. Agora, este corpo tem uma superfície inferior. A mesa tem uma superfície superior. Quando eu colocar esse corpo sobre a mesa, essas superfícies entram em contato e vão trocar forças. O corpo aplica uma força na mesa, para baixo, de contato. Não vão confundir com peso. Isso não é peso. É uma força de contato. E a mesa reage aplicando no corpo uma força de contato igual e oposta para cima. Essas forças formam paração e reação. São forças de contato. Aqui, nesta figura aqui, dá para ver melhor esse desenho. Está aqui. Quando encostou, o corpo aplicou uma força na mesa, a mesa reagiu aplicando uma força igual e oposta no corpo. Força de contato. São duas forças normais. São duas forças que agem ao longo da mesma linha de ação, porém sentidos opostos. Uhum. Tá? Aí a gente vai dar um nome para essa força. A gente vai chamá-la reação normal do apoio. Reação normal do apoio. Reação normal do apoio. Então, no caso, quando a gente tinha lá as forças de distância, no caso, o peso e a reação, a outra força a gente chama reação do peso sobre a Terra. Sobre a Terra, isso é. É isso? É a Terra reagindo sobre o corpo. Então, pode chamar de peso também, a gente fala, é a reação do peso. É a reação do peso, exatamente. O peso age, a reação do peso é a reação, reage. Uhum. Tá? Professor? Pois não? Nessa segunda imagem, o senhor disse que as duas estão com a mesma força, é isso? Isso, exatamente. Mas a peso não está um pouquinho maior? Porque tipo, a mesa não está pendendo um pouco para baixo, então a peso não estaria um pouquinho maior por conta disso? Veja. Lembra que eu não estou falando do peso aqui. Existe um peso aqui, mas eu não coloquei ele ainda na jogada. Só estou falando do contato. Tá? Então esquece o peso. Só estou falando existe o peso, você tem razão, tem um peso aí. Mas eu não estou falando do peso ainda. Só estou falando que o bloco que tem a superfície 1 encostou na mesa que tem a superfície 2. Quando encostaram, trocaram forças. Lembra que quando dois corpos encostam, trocam forças? Eles entraram em contato, nasce uma força de contato. Não estou mostrando o peso aqui. Quem aplicou esta força na mesa aqui? Foi o corpo por contato. E o que a mesa fez? Reagiu aplicando uma força igual e oposta no corpo. São forças de contato. Tudo bem até aqui? Tudo certo. A força que o corpo recebe, pessoal, a força do corpo, deste cara aqui, ó. Este corpo, ele está aqui, ó. A força que ele recebe é a reação do que ele aplicou. A força que ele recebe leva o nome de reação normal do apoio. Reação normal do apoio. Quem é a reação normal do apoio? É a força que o apoio aplica sobre o corpo. E por que esse nome normal? Normal, o nome vem lá da álgebra vetorial. Quando a gente fala que um vetor é normal, é que ele é perpendicular a alguma coisa. Esta reação ela é chamada de normal porque ela é perpendicular à superfície. Ó. Ela forma aqui 90 graus com a superfície. Ó. Ela forma 90 graus com a superfície. Por isso que ela é chamada de normal. Reação normal do apoio é o nome dessa força. Mas a gente acaba, pela intimidade com ela, chamando apenas de normal. O que é a força normal? É a reação do apoio sobre o corpo. E a gente costuma, não é obrigatório, mas a gente costuma dar a letra N para representar esta força. A reação normal do apoio, N, é a força de contato que o apoio aplica no corpo.
Então, e esta força, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Sempre perpendicular à superfície de contato. Por isso que ela é chamada de normal. Normal é a condição de perpendicularidade aí. Se a normal... Mas no caso... Pode falar? No caso, reação normal... porque, no caso, a gente teria que estabelecer qual seria a normal, né? Normal é a força de reação que o apoio aplica no corpo, está definida. Então é que o corpo recebe. Eu digo assim, tem a normal que a mesa faz sobre a caixa e a normal que a caixa faz sobre a mesa, que são sentidos contrários, né? Que são ação e reação. Isso, tá aqui, ó, por exemplo, a mesa... Mas daí a gente teria que estabelecer qual que é a ação e qual que é a reação. Quer dizer, escolher uma, né? A gente simplesmente, quando você vai analisar, a escolha é arbitrária. Você que escolhe. Fica a seu critério. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Mas certo. O nome que foi batizado foi chamar a força que o corpo que te interessa analisar aplicou na mesa e a mesa reagiu aplicando uma força nele. Uhum. Tá? Então... Talvez seja por aí que o pessoal... confunda então com e acabe entendendo que erroneamente que o peso cancela com a normal, né? Isto. E a gente vai chegar nela lá, ó. Fazer aqui um... eu tava achando isso antes. Tava achando que ela por esse nome de batismo, né? Porque na verdade é arbitrário, né? É arbitrário. Veja, quando eu quero analisar alguma coisa. Quem me interessa analisar? Aqui eu tenho a mesa em azul e o corpo em rosa. Quem que eu quero analisar? Depende de quem eu quero. Normalmente, o interesse é sobre o corpo rosa. Então, eu quero saber quais as forças que agem no corpo rosa. Que força que age no corpo rosa? Primeiro, eu pergunto, ele está em contato com a mesa? Tá. Ele aplica força na mesa? Aplica, mas essa não me interessa. Agora, a mesa reage e aplica força nele? Aplica. Essa me interessa, porque eu estou analisando o corpo. Então, esta força aqui é a que a mesa aplica nele. E a gente resolveu batizá-la de normal. Normal, ou o nome mais completo, reação normal do apoio. Mas é verdade. Mas o corpo não aplicou uma força na mesa? Aplicou. Quanto que vale a força que o corpo aplicou na mesa? A força que o corpo aplicou na mesa é essa aqui, ó. É a mesma normal, o mesmo valor. Então, poderia chamá-la de menos N. Tá? Normal, a mesa aplicou no corpo? Então, o que o corpo aplicou na mesa tem que ser o negativo dela. É o contrário, ação e reação. Então, a reação da normal no corpo é a normal na mesa. Tá? Certo. Então é só nomes, pois não? Uma dúvida que eu tenho. Nisso, por exemplo, está aplicando uma força, beleza, normal. Nesse caso aí tem a força de reação e tudo mais. Quando o corpo aplica uma força muito, muito grande sobre algo que tem uma resistência muito baixa, eles têm a se quebrar, certo? Isso. Essa força, então, normal que o corpo estava aplicando sobre... Essa força que o corpo estava aplicando sobre, então, estava maior do que a normal do outro corpo? Não. É que aí você tem outras forças na jogada. Tá? Quando a gente considera... Você tem somatório de forças, Você tem outras... Isso. Você tem os esforços internos. As forças internas, geralmente, elas são de natureza elástica. Tá? Então, é como se fossem molinhas ali dentro que se seguram. Quando as forças, ao longo de uma direção, começam a esticar essas molas, a deformação do corpo. Lembra que força é toda ação capaz de deformar um corpo? Então, quando eu ponho o bloco sobre a mesa, eu deformo a mesa. Mas quando a deformação for pequeno bastante para eu desprezá-la, que eu não enxergo essa deformação, tá bom, eu considero que o corpo não deformou nada. Mas quando a força de contato causa uma deformação grande, a mesa vai reagir com uma força igualzinha.
mas lá os átomos, que funcionam como molinhas, vão esticar tanto que as ligações moleculares vão romper. Aí vai romper a mesa. Tá? É um esforço interno. A gente não está olhando esses detalhes. Se vocês estudarem estruturas internas de corpos, desde mecânica de esforços internos, que a gente estuda em estruturas, força cortante, momento fletor, momento torsor, a força normal, como que essas coisas agem dentro da estrutura, e depois estudar deformações, que a gente estuda dentro de um campo chamado teoria da elasticidade, e numa disciplina que os cursos de engenharia costumam ter porque é de interesse para eles, que é resistência dos materiais, aí você começa a ver um pouquinho como que ocorrem essas deformações. Para a gente aqui, a gente está desprezando qualquer deformação do corpo, tá bom? Mas elas existem. E elas existem. E não é porque o corpo rompeu que uma força ficou maior que a outra. Não, isso aqui é um para-ação e reação sempre. O que causou foi que outras forças que agem tangencialmente aqui, ó, dentro do corpo, acabaram afetando a estrutura do corpo. Então tá aqui, a normal é sempre perpendicular à superfície, por isso que ela é chamada de normal. Normal quer dizer perpendicular. Assim, se eu tiver minha superfície assim, a normal é perpendicular à superfície aqui, ó. Ó. Forma 90 graus com a superfície, conseguem perceber aqui? Ó, 90 graus. Agora, se a minha superfície for um plano inclinado, com dado ângulo de inclinação θ aqui, ó. Se for um plano inclinado, a normal continua perpendicular à superfície. Então, a normal está aqui, ó. E formando um ângulo de 90 graus com a superfície ainda. Então, a normal é sempre perpendicular à superfície. Se a superfície for um plano inclinado, a normal vai ficar perpendicular àquele plano. A ponto que se eu tiver uma parede aqui, ó, e colocar meu corpo aqui, se ele encostar, claro que ele vai cair, mas enquanto ele estiver encostado, vai surgir uma força normal para cá, ó. Uma força normal que a parede aplicou no corpo. Pois ela é perpendicular à superfície. Normalmente a gente não costuma chamá-la de normal nesse caso, mas é uma normal, tá? É uma força normal. Então tá aí, a normal sempre perpendicular à superfície. Outro tipo de força de contato interessante é a força de tração num fio, ou também chamada de força de tensão, ou também tensora. Tração, tensão ou tensora são forças que agem sobre cabos, ou fios, ou cordas, tá? Veja, se você tem um corpo aqui, e eu prendo uma corda neste corpo, se essa corda está frouxa, e eu aplico uma força aqui, ó, venho aqui, dou um puxãozinho nessa corda. Se a corda está frouxa, praticamente nada acontece com o corpo. Por quê? Porque a força que eu apliquei agiu neste ponto da corda. Agiu neste ponto da corda. E ele não sai daqui. Ele pode, no máximo, perturbar um pedaço aqui em volta, ó. Mas foi ali que agiu a minha força. Então não afeta o corpo. Porém, se a corda estiver esticada, opa, eu fiz tudo isso para apagar o desenho. Se a corda estiver esticada, assim,
e eu aplicar, der um puxão aqui, se eu puxar, a corda esticada ela tem uma propriedade interessante. A força que eu aplico aqui se transmite ao longo da corda. Então, se a corda estiver esticada e somente esticada, hein? A força que eu aplico aqui se transmite ao longo da corda, em todos os pontos da corda, e vai atingir o corpo lá, ó. Então, a força que eu apliquei aqui se transmitiu lá no corpo, atingiu o corpo, ó. E é esta força que eu apliquei aqui que vai puxar o corpo aqui, ó. Então, quando um fio está esticado, a força com que eu aplico nele se propaga ao longo do fio. Esta força é chamada força de tração. Tensão é a mesma coisa, outro nome para ela, ou tensora. É a força que ocorre em fios esticados, cabos esticados. Ela tem uma característica muito particular. Ela se propaga ao longo do fio. Então, quando eu penduro um corpo aqui, a terra puxa o corpo para baixo. Esta força quem está fazendo é a terra. Então, esse é o peso. Esse aqui é o peso do corpo. Porém, quando esse corpo tem uma corda amarrada nele, quando a terra puxa, ele se desloca, ele estica esse fio. O fio está preso ao teto, então esse fio estica. E quando esse fio estica, quando o corpo puxar o fio reage puxando o corpo para cima com uma força tensora, uma força de tração. Aqui nesse desenho do meio, o indivíduo aplica uma força aqui na corda, ó. Esta força se propaga e vai até o bloco, ó. É uma força tensora. Aqui, idem. O corpo tende a cair, esticou o fio. Ele puxou o fio reagiu e puxou o corpo para cá, com uma força tensora. A força tensora se propaga através de cabos ou fios. Para isso, a condição é o fio tem que estar esticado. Professor, e a tensão vai agir dos dois lados, né? A mesma coisa, sempre ação e reação. Então veja, se eu tenho... vamos pegar aqui uma parede. Aqui um teto. Aqui eu tenho um cabo preso ao teto esticado. E aqui preso a esse cabo eu tenho um corpo. Tá aí. Veja, o peso puxou o corpo para baixo. A força peso, a gravidade. O corpo, ao descer, ele tem um cabo amarrado nele. Ele esticou o cabo. E o cabo está amarrado no teto. Quando ele estica esse cabo, o peso puxa o cabo para baixo. O cabo reage com uma força puxando o corpo para cima. Esta é a reação do cabo. Então ela age daqui para cima. Ora, mas se essa força está agindo aqui, a gente não viu que o cabo propaga a força? Essa força vai se propagar pelo fio, ó, até atingir o teto. Essa força se propaga pelo fio até atingir o teto. Então essa força aqui vai ser aplicada lá no teto. O que o teto faz? Reage com uma força igual e oposta aplicada no cabo para cá. Logo, a força tensora vai ter uma característica. Ela sempre age das extremidades para o meio do fio, ó. Então a força tensora está aqui e está aqui.
é a mesma, é um par ação e reação. Agora, não essas duas em si. O par ação e reação está aqui, na verdade. Deixa eu mostrar isso direito, senão... Ah, sacoleta, apaguei tudo. Deixa eu mostrar isso direito, porque está aqui. O cabo. Está aqui o corpo. Então, ó, aonde que está a ação e reação da tensora? A ação e reação da tensora está aqui. A tensora aplica uma força, o corpo, na verdade, puxa a tensora para baixo, puxa o cabo para baixo, o cabo reage puxando o corpo para cá. Só que o corpo reagiu e puxou ele para cá. Então aqui existe um par ação e reação. Uma tensora aqui e uma menos tensora aqui. Uma agindo no corpo, outra no cabo. Eu não estou falando que a força tensora age em qualquer corpo, ela só age em cabos. Mas esta força, ela sai do cabo e é aplicada ao corpo. E o corpo reage e aplica no cabo. O mesmo vai acontecer aqui em cima. Aqui, esta força do cabo age no teto, uma força tensora, o teto reage com uma força tensora aqui. De tal maneira que essas duas forças internas aqui, ó, estão dentro do fio. E ambas são tensoras. Então, toda vez que você tiver um fio esticado, você já pode desenhar nele duas tensoras apontando das extremidades para o meio do fio. Então, eu faço esse desenho aqui, ó. Se eu tenho um bloco aqui e eu puxo esse bloco com um fio, com outro bloco, esse fio está esticado. Então eu já sei que existe uma força tensora aí. E essa força age das extremidades para o meio do fio. Então tem uma tensora aqui e uma tensora aqui, ó. São iguais em valor. Se aqui vale T, aqui também vale T. Só que repara, o fio só serviu para transmitir a tensora. Esta tensora está agindo neste corpo que eu vou chamar de A. Essa tensora age nesse corpo, então isso aqui é um sistema. E essa tensora age no outro corpo que eu vou chamar de B. Ó. Então esse aqui é outro sistema, eu posso tratá-los independentemente. Então, o fio só serve para transmitir a força de um corpo para o outro. Esta força é a força tensora. Pena que ainda não descobriram como transmitir essas trações wireless, né? Acho que os arquitetos iam adorar. Opa, seria uma maravilha. Mas aí nós teríamos um problema conceitual grave, né? Força tensora, por definição, só existe em cabo. Né? Se é wireless, deixou de existir a tensora. Mas transmitir algum tipo de energia wireless que realize um trabalho equivalente ao do cabo mecânico é uma coisa interessante. Então tá aqui, olha, par de forças na tração, ó. Ela vai das extremidades do fio para o meio do fio. Uma força está agindo na mão da pessoa e a outra está agindo no balde. Aqui, normal, tem o normal, que é a reação da mesa sobre o corpo, e a reação do corpo sobre a mesa eu vou chamar de menos normal, tá aqui. Existe uma terceira força, a gente vai discutir-la em mais detalhes logo logo, que é a força de atrito. Toda vez que uma superfície tem rugosidade, a gente costuma tratar uma superfície algo liso, bonitinho. Mas, do ponto de vista microscópico, essa superfície ela é toda rugosa. Então ela é uma coisa assim. É assim, se você fizer uma análise microscópica da superfície, ela é toda rugosa. E quando eu coloco dois corpos em contatos, assim, ó, um aqui e outro aqui em cima, e eu aplico uma força no corpo de cima,
Se eu aplico uma força... Opa! Se eu aplico uma força... Esse corpo, que tem uma certa massa, tende a escorregar. Ele vai acelerar. Então, ele vai ganhar uma aceleração, dado pela segunda lei de Newton. Então, ele vai se deslocar. Isso a gente sabe que acontece. E ele escorrega sobre a superfície do bloco maior. Mas se eu pudesse fazer uma análise microscópica, o corpo menor, ele seria assim, ó. Seria assim a superfície de baixo dele, toda rugosa. Então, na verdade, quando eu empurro esse corpo para cá, esses pontos se tocam, ó. E vai haver força de contato aqui, ó. Esse ponto toca, este ponto toca aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Cada um desses vai aplicar uma força de contato para trás no bloco. A resultante desses contatos aqui vai ser uma resultante para cá. E eu chamo isso de força de atrito. A força de atrito é devido à aspereza das superfícies, devido à rugosidade da superfície. Então, um corpo fricciona o outro, um corpo raspa no outro, e surge força de atrito. Força de atrito, ela age sempre no sentido contrário da tendência do movimento do corpo. Mais para frente a gente vai elaborar melhor isso, a gente vai ver que em algumas situações a força de atrito é a favor do movimento. Mas tem que saber analisar o sistema. Mas você pode pensar, se eu empurro esse bloco aqui para a direita, a força de atrito está agindo para a esquerda. Está aqui. Força de atrito, ela dificulta o movimento, porque ela age contrária a ele. É uma resistência ao movimento. Então, se aqui eu solto esse corpo inclinado, se aqui for rugoso, vai surgir uma força de atrito. Esse corpo tende a escorregar para cá. A força de atrito age no sentido contrário para cá. É claro, se a superfície aplicou um atrito para cá no corpo, o corpo reage aplicando uma força de atrito para cá, menos FA. Veja, par, ação e reação de novo. Tá aí. As forças de campo, elas não necessitam do contato entre os corpos. Forças de campo, elas agem à distância. É o caso da força gravitacional. Um corpo de massa m, mesmo não estando em contato com a Terra, a gravidade puxa essa força lá para o centro da Terra. Puxa esse corpo. Então, a força gravitacional é uma força de campo. A gravidade é uma força de campo. E como aqui na superfície da Terra a gente associa a gravidade ao peso, o peso é uma força de campo. Não precisa de contato. O atrito que é a favor do movimento seria um atrito reativo, seria isso? Não, não. É uma força de atrito que ela age diretamente, como qualquer outra força de atrito. Uhum. Quando a gente fala atrito reativo, todo atrito é reativo, ele é a reação do efeito. Mas o que movimenta o corpo vai depender do movimento relativo dos corpos para você poder orientar isso. Por exemplo, pega o chão aqui. Como é que um carro anda? Você tem aqui a roda do carro. Tá aí a roda do carro. A roda do carro gira para cá. Quando ela gira, o que ela vai fazer no ponto de contato com o chão? A roda, como ela está girando, ela aplica uma força de contato no chão para trás. Aqui, quem é essa? É a força que a roda
aplica no chão. Ela está empurrando o chão para trás. O que o chão faz? Essa força de atrito aí que movimenta as pedrinhas para trás. Isso. É essa que vai empurrar a pedrinha para trás. Ela está empurrando o chão. O que o chão faz? Ela que é responsável pelo movimento das pedrinhas. Das pedrinhas, que joga para trás. Exatamente. Agora, o que o chão faz? O chão reage aplicando uma força igual e contrária para cá, que é um atrito também. Esta força aqui é a força de reação do chão na roda. Esta é a força de atrito entre a roda e o chão. Essa força que vai empurrar o carro para frente. O carro não anda para cá? É essa força que está empurrando o carro. Então veja, ela está na mesma direção do movimento. Quem leva o carro para frente é a força de atrito que está levando. Então eu tenho que saber analisar como que esse movimento, como eu monto isso. Então se eu estou analisando o carro, eu quero ver a força de atrito no carro. Força de atrito no carro aponta para frente. E é ela que leva. Essa força de atrito para frente que faz você andar também. Quando você põe o pé no chão e empurra para trás, você aplicou uma força no chão para trás. O chão reagiu, aplicou uma força em você para frente. Esse é o atrito. Então a força de atrito que leva você para frente, ela está a favor do movimento. Mas isso a gente vai discutir mais detalhes depois. Professor, pois não? Qual é a definição precisa na física para campo? Campo? Quando a gente fala esse termo campo, é campo de força. Na verdade, esse é o nome. Campo de força é toda e qualquer região do espaço onde você coloca um objeto de prova, um objeto para ser testado, e esse objeto recebe a ação de uma força. Então, eu tenho aqui essa região do espaço. Coloca um objeto aqui. Se esse objeto receber a ação de uma força, eu falo que essa região do espaço tem um campo de força. Então, esta região do espaço eu associo a algo que eu chamo de campo de força. Então, campo de força é uma região do espaço onde você coloca um corpo para ser analisado e esse corpo recebe a ação de uma força. Tá? Toda vez que isso acontece, ali existe um campo de força. E normalmente, para que eu caracterize bem esse campo, esta força tem que agir sobre o corpo e não ter nada em contato com ele. Tá? Então essa é uma característica. Então eu chamo isso de campo de força. E este campo é definido assim. O campo é a força que atua no corpo que eu coloquei de prova sobre uma característica do corpo, associada ao campo. Por exemplo, a gravidade não depende da massa? Depende. Então, o campo gravitacional é a força que age num corpo no espaço, dividido por aquela característica que gera a gravidade, que é massa. Então, o campo de força gravitacional é a força sobre a massa. Peraí, mas força sobre massa é aceleração G. Isso. Então, o campo gravitacional é a aceleração da gravidade. É assim que a gente define. O mesmo com campo elétrico, com campo magnético. Definição simplista. Eu tenho uma definição analítica, que aí a gente entra em álgebra vetorial. Mas aí é outra coisa. Então, isso é uma ideia de campo. Então, o campo gravitacional é a região em volta da Terra, estou falando de campo gravitacional da Terra, é a região em volta da Terra onde eu coloco um corpo e esse corpo recebe a ação de uma força. Ô, professor,
Eu até... Desculpa, eu queria fazer ainda uma pergunta. Pode falar, sem problema. Porque eu me lembro... Aliás, tanto é que a pergunta que eu formulei, eu acho que até eu usei o termo errado, né? E até lembrei de uma frase que um professor meu falava quando eu fiz mecânica vetorial. Ele falava assim, não confunda ação e reação com forças ativas e reativas. Né? A ação seria os carregamentos, né? E reativas seriam as reações dos vínculos, né? Isso. Certo? Mas essa é uma nomenclatura muito particular da mecânica estrutural, aplicada a estruturas, tá? Então, agora, mas a minha dúvida era mais para confirmar isso daí, esse conceito. Bom, tendo já confirmado, é uma outra dúvida. Sim. Como a engenharia civil trabalha mais com a parte de estruturas, né? E essa eu acho uma pergunta importante de saber. Por exemplo, o professor estava falando de forças da força de atrito que produz o movimento. Né? E daí eu queria saber se numa estrutura pode ocorrer esse tipo de força de atrito que gera movimento, ou isso acontece só nos mecanismos? Não, geralmente a força de atrito ela nasce da interação entre duas superfícies. Sempre ela vai nascer da interação entre duas superfícies, do raspão entre duas superfícies. Se tiver no seu sistema estrutural algo que promova esse tipo de atrito, esse tipo de raspão, pode acontecer de ter uma força de atrito associada que cause movimento, sem problema algum. Mas vai depender de como estrutura é um nome genérico para um monte de barras e estruturas. A gente nunca considerou, pelo menos, todas as forças que a gente considerava lá nos problemas, era sempre resistiva, né? Fazia tanto tempo que eu não via isso, depois que o professor citou aí, que aí eu fui lembrar lá da escola, mas já tinha até esquecido até, né? Veja, quando você fala numa estrutura, o que é importante na estrutura? É que a estrutura fique em equilíbrio. Então, vamos supor que você tenha um elemento estrutural tipo uma treliça. Você pega Isso aqui chama-se treliça, esses elementos de barras aqui formando triângulos. Uma treliça por si só, ela é articulada em pinos aqui. Então ela tem pinos que formam juntas. E essas juntas aí são presas por pinos, elas conseguem permitir a rotação em torno daquele pino. Então eu tenho uma coisa aqui assim. Aqui eu tenho um pino, a gente chama de nó esses pinos. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, eu tenho outro. Mas eu não quero que esse sistema se movimente. Então você tem que prender numa estrutura. Essa estrutura é o suporte desse sistema. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, isso aqui preso numa base assim. Esse desenho triangular só quer dizer que aqui é um pino. Isso, ou seja, toda essa estrutura poderia rotacionar em volta disso aqui, como se fosse uma dobradiça. E aqui eu poderia prender em cima de um sisteminha assim que a gente chama de balancim. Ele pode até oscilar, mas ele não pode... Se eu prender isso aqui, aqui está o chão. Se eu prender essa estrutura aqui, ela provavelmente vai parar. Mas eu preciso saber quais são as forças reativas sobre esse sistema. Ou seja, qual é a reação que cada apoio aplica. Aí você tem que conhecer todos os elementos estruturais. Você vai ver que, por exemplo, uma estrutura de junta circular aqui, ela acaba causando dois tipos de força, uma no eixo X, outra em Y. Balancinho assim só causa reação normal simples, é uma força. Então, entender a natureza dessas forças, ela é de fundamental importância para garantir o equilíbrio dessa estrutura.
Então, por isso que sistemas reativos são muito importantes no cálculo estrutural. Tá? Mas eu também preciso saber as reações em pinos. Então, eu também vou ter forças aqui agindo. Ó. Aqui, 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 esta. Olha a quantidade de forças. As barras, mesmo sendo de aço, elas funcionam como cabos, elas propagam a força por dentro dela. Então, eu tenho que analisar todo esse sistema aqui. Ó. Então, é fundamental entender os processos de ação e reação numa estrutura. E às vezes, para analisar, você precisa seccionar essa estrutura em algum pedaço aqui, ó, e olhar o que está acontecendo naquele corte. Os cortes de Ritter, né? E aí, por quê? Principalmente se você quiser ver esforços internos, isso é fundamental. Mas, para entender bem isto, temos que entender primeiro o que nós estamos vendo agora. Então, o que nós estamos vendo é pré-requisito para aquilo. Você pegar um aluno que sai do colégio e der aquela mecânica, mesmo que o conceito já seja trabalhado no colégio, na hora que ele se deparar com a álgebra vetorial que cai por trás daquilo e com a quantidade de conceitos que tem, se perde. Então a gente precisa dar a base aqui. E o curso de Física 1 é justamente para isso, dar esta base. Olha, a força de campo mais comum que a gente vai ver aqui é a gravidade, que a gente vai muitas vezes trocar pelo peso do corpo, que é mg. É uma força de campo, não precisa de contato. Outra força de campo que nós não vamos estudar aqui agora, só estou citando, é a força elétrica trocada entre cargas elétricas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Não há necessidade de contato entre elas. E outra força de campo, que a gente não vai estudar aqui, é a força magnética. Força trocada entre ímãs. Tá? E ímãs tem um polo chamado norte e um polo chamado sul. E lá no magnetismo a gente aprende que polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes contrários se atraem. Essa força atrativa e repulsiva entre ímãs, chamada força magnética, não precisa de contato com o ímã. Qualquer criança que já brincou com dois ímãs já percebeu a força à distância. Essas forças são forças de campo. Toda força de campo, a gente diz que são forças de ação à distância. Newton fundiu a cabeça dele quando ele chega na gravitação, na lei da gravitação. E ele se pergunta como é possível corpos trocarem forças sem contato algum? E ele se debruça a responder isso. Porém, ele não conseguiu. Ele falou o seguinte: eu sei como que a força da gravidade age. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas essa ação à distância eu não compreendo. E Newton, olha, Newton falando isso, ele não deu conta de explicar por que os corpos trocam forças à distância. Newton não respondeu e ninguém respondeu até hoje, a gente não sabe. Tá? Existem modelos para dar conta de explicar isso. No modelo de Newton, a gravidade é uma força. No modelo de Einstein, a gravidade é um efeito da curvatura do espaço-tempo. Mas, enfim, nenhum dos dois explica por que a força age à distância. A gente não sabe. Muitas vezes em física a gente não sabe o porquê. A gente sabe o como. A gente sabe explicar como acontece e não o porquê acontece. E se eu der um porquê, este porquê abre novos porquês. Por exemplo, eu poderia falar, olha, a força de ação à distância ocorre porque um corpo de massa
M1 e outro corpo de massa M2 trocam um tipo de partícula virtual um arremessa essas partículas para o outro, chamada gravitons. Eles ficam arremessando isso pelo espaço. São partículas virtuais, você não detecta elas aqui a não ser na interação, chamada gravitons. Quando os gravitons de uma atingem o outro corpo sente a gravidade. Pronto, eu expliquei. E isso faz parte dentro de um modelo em teoria quântica de campos. É o modelo padrão, né? Que envolve o modelo padrão também. A gente ainda não sabe se esses gravitons eles existem ou não. A gente nunca detectou o graviton. Então existe um problema aí. Mas vamos supor que a gente detecte o graviton e temos isso. Eu respondi por que os corpos agem à distância? Não. Eu simplesmente respondi que quando os gravitons saem de um corpo e chegam no outro, ele sente. Uhum. Mas eu agora poderia perguntar, mas por que um corpo emite graviton? Percebe? Uhum. Ele vai ter um porquê. Acontece. E por que? Os porquês não têm fins. Tá? O que a gente sabe explicar é o como acontece. E para os outros campos, o campo magnético, o campo elétrico, é explicado por que acontece? Você tem um modelo, Não, também. um modelo de explicação como esse. Troca de partículas virtuais. No caso do campo elétrico e do campo magnético, troca-se fótons virtuais. Tá? E este modelo a gente já consegue. Detectado, né? Já, esse já é bem mais simples. Então a gente se baseia nesse para tentar entender a gravidade. Professor, Pois não? onde que a tal da teoria unificada entra nisso? Aqui não, mas a teoria unificada é uma teoria que tenta juntar as 4 forças fundamentais da natureza. Quem são as forças fundamentais da natureza? Pô, até aqui, eu ia falar delas em algum momento, então já aproveito e falo agora. Apesar que não tem nenhum slide dela aqui no momento, mas eu faço à mão, é bem simples. A gente só vai falar o conceito, a ideia, tá? Forças fundamentais. O que são forças fundamentais? São as forças que estruturam o universo. Ou seja, são aquelas forças que existem no universo e atuam em tudo. E que constroem tudo. Então, por que a matéria é como é? Porque tem forças que agregam ali a átomos, moléculas e tudo mais. Então a pergunta é, quais são as forças que atuam em todo o universo, que constroem tudo? Os físicos descobriram que todo o universo se estrutura em apenas 4 forças. 4. É a força de contato? É a normal? Não. Força de contato, normal, tração, força elástica, força de atrito, peso, todas as forças que existem vai se encaixar numa dessas 4 que eu vou citar agora. A primeira força que atua em todo o universo é a gravidade, é a força gravitacional. É a mais fraca de todas, né? Isto. Força gravitacional é aquela que quem é responsável por criá-la é a matéria, é a massa. Tem massa, tem gravidade. A força gravitacional é uma das forças fundamentais da natureza. A gravidade está presente em tudo que tem massa no universo. Tudo. Tá? A gravidade é uma força exclusivamente atrativa. Não existe gravidade repulsiva. Ela só é atrativa. E quem cria a gravidade é a massa. Então, a força gravitacional ela tem uma natureza que tem a ver com a matéria, tem a ver com a massa. Massa cria gravidade. E já discutimos a gravidade. A força é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Então, aonde que a gente percebe a força da gravidade? Quando a gente leva um tombo. Tá? Tudo que está preso ao planeta Terra está preso pela gravidade. Mas nós já falamos também que você está atraindo os objetos à sua volta. Apesar de você não perceber, porque essa força é muito pequena, ela existe. Então, todos os corpos de massa atraem todos os corpos de massa, com uma força chamada gravidade. Então, esta força está presente em tudo que tem massa no universo. Então, ela é uma das forças fundamentais. O peso é gravidade. A outra força fundamental é a força eletromagnética. Lembra que eu falei da força elétrica entre cargas elétricas agora há pouco? E falei da força no ímã? No século XIX, um físico chamado Christian Huygens conseguiu mostrar que a força elétrica e a força magnética são de mesma natureza. Na verdade, não são duas forças. É a mesma força vista de formas diferentes. Então, na verdade, tanto a força em ímãs quanto a força elétrica é uma força só. E a gente dá um nome para ela de força eletromagnética. Ela surge pelo movimento de cargas elétricas. Cargas elétricas são responsáveis pela criação da força eletromagnética. Cargas elétricas em repouso só produzem efeito elétrico. Cargas elétricas em movimento produzem efeito elétrico e magnético. Esta força, ela é muito mais intensa do que a gravidade. Muito mais. Só para vocês terem uma ideia, a força eletromagnética, ela chega a ser 10 elevado a 38 vezes mais forte do que a força gravitacional. Então ela é muito forte, comparada com a gravidade. É a força eletromagnética que forma as ligações químicas. A ligação química entre átomos é uma força eletromagnética. A ligação química entre moléculas é uma força eletromagnética. Então, toda a matéria que nós conhecemos à nossa volta, ela está estruturada em força eletromagnética. Pega teu dedo e puxa. Por que teu dedo não sai da mão? Porque toda a matéria que é feito o seu dedo, os átomos, estão ligados entre si por força eletromagnética, formando aquela estrutura. Tua pele, teus ossos, teu músculo, teus tendões, tudo aquilo ali, a construção da matéria... Se fosse gravitacional, arrancava. Seria muito fácil. A não ser que você tivesse um dedo com uma massa absurdamente grande. Mas a força eletromagnética ela é muito intensa, mas não é infinita. Ela tem um limite. É claro que se eu pegar meu dedo, prender numa máquina e uma máquina tiver força bastante para puxar, ela vai arrancar meu dedo. Ela vai romper a força eletromagnética. Aquela hora algum colega aí perguntou sobre colocar um corpo sobre o outro e ele quebrar. Por que quebrou? Porque as forças envolvidas no sistema se tornaram maiores do que a força eletromagnética. E aí, a força eletromagnética fez com que os átomos e moléculas se separassem, rompendo o material. Quando você bate a mão na mesa, por que tua mão não atravessa a mesa? Porque tua mão é feita de átomos. E todo átomo tem eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. É uma nuvem de elétrons em volta do átomo. E o átomo tem carga negativa. Então, tua mão tem uma nuvem de elétrons de carga negativa. A mesa também é feita de átomos e tem uma nuvem de elétrons de carga negativa. Quando eu bato a mão na mesa, o que está acontecendo é elétron repelindo elétron. E a mão não atravessa a mesa. Para a mão atravessar a mesa, tem que ser um impacto muito grande, a ponto de vencer a força eletromagnética e separar os átomos que ali estão, rompendo o material. Então, aí no caso, nesses exemplos seriam
uma força eletromagnética vencendo outra eletromagnética também. Isso, perfeito. Tá, eles estão interagindo, são matéria batendo. A gente não está falando da gravidade, a gente está falando de contato dos corpos. Do ponto de vista das forças fundamentais, não existe contato. É um campo de força de uma penetrando no campo de força da outra e bagunçando ali. Fica claro isso? Claro, claríssimo. Essa relação aí do 10 a 38... Sim. Como é que a gente chega nela? É muito simples, é só você pegar um átomo, por exemplo, pega lá um elétron e um próton no átomo, mede a força elétrica. Força elétrica é K, carga de um, carga do outro, sobre a distância ao quadrado. Lei de Coulomb. Pois mede a força gravitacional. É G, massa de um, massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância é o raio do átomo. A massa do elétron, a massa do próton, a gente conhece. A carga também você mede as duas forças e compara. Você vai ver que a força elétrica é 10 a 38 vezes maior. Interagindo entre cargas. Então ela é muito mais forte do que a força gravitacional. Ainda bem. Se a gente no caso, o raio, a distância, a gente vai medir na mesma unidade, né? Mas se a gente mudar as unidades de massa e de carga, as constantes K e G vai mudar também. Né? Vai mudar tudo. Mas veja, a então, força... Então não vai alterar essa razão aí, vai ser 10 não vai mudar. 38, isso, exatamente. Independente da escolha das unidades. Sim, né? A escolha da unidade não afeta o processo de medição. Certo. Então, continua. Era isso que eu queria saber, se ia ser sempre legal. Tá? É como a escolha das unidades é como se fosse uma escolha de um sistema de referência adequado. E a medida não depende desse sistema de referência. Vai mudar a constante lá, vai mudar as unidades, mas o produto vai ser... O produto vai ser o mesmo. Então a força... Professor, é a força eletromagnética que prende os elétrons em torno do atômico? Sim. É a força eletromagnética que mantém os elétrons ali em volta. Por isso que a ligação química é uma ligação eletromagnética. Sim, que envolve os elétrons. Né? Isso. Então, toda a matéria, tudo que você está vendo à sua volta, aí você está vendo um livro. Folha de papel do livro. Ela tem aquele jeito porque os átomos estão ligados entre si. Quando você rasga o papel, localmente você rompeu a força eletromagnética ali. Tá? Agora, quando a gente fala que a gravidade é menor, é óbvio que você tem que comparar isso dentro de uma mesma base. Tá? Se eu chegasse perto de um buraco negro, é tanta massa ali que a gravitação ali vai crescer tanto que vai me esticar que nem um espaguete, até que eu rompo. Tá? Então ela vai vencer a força eletromagnética. Mas, se eu criar um sistema com a mesma estrutura de um buraco negro, agora elétrico e magnético, a força gerada ali vai ser muito maior do que teria a gravitacional. Então é isso que a gente está proporcionando. Além dessas duas forças, então veja, o que é a força normal? A normal não é a reação do apoio? Então eu tenho o corpo aqui, ó. A força normal é a reação do apoio aqui. Essa reação nada mais é do que a repulsão elétrica que ocorre nessa região aqui, ó. É a repulsão eletrostática entre as nuvens de elétron da mesa com as nuvens de elétron do corpo. Então, a normal é a repulsão. Cada átomo aqui, um está aplicando uma força eletromagnética no vizinho. Quando eu somo tudo isso, me dá como resultante esta força aqui. Esta força aqui. Então, professor, a força normal é uma força eletromagnética, a força tensor é uma força eletromagnética, a força de atrito é uma força eletromagnética. Pois não? O Carlos Saraiva está perguntando, acho que ele mandou no chat, eu acho que o senhor não viu que o senhor está apresentando, eu só estou com a tela aqui na frente, não dá para ver. Aí ele perguntou, vou ler o que ele escreveu, então vai ficar mais fácil. Sim. Ele perguntou qual é o significado de afirmar que a força eletromagnética é mais forte do que a gravitacional. Ele falou que não entendeu essa comparação de forças, tipo, dizer que algo é mais forte do que o outro, isso foi medido em algum momento? Claro, isso é um processo de medição, você mede isso, tá? Você mede e você calcula.
Quando a gente vai falar mais forte, a gente tem que estar na mesma base, são os mesmos parâmetros de comparação. Então, quando eu pego um elétron e um próton, eu meço a força elétrica entre eles. Eu meço, você tem como medir isso. Agora eu meço a força gravitacional entre eles. E comparo uma com a outra. Você vai ver que a força elétrica é 10 a 38 vezes maior. Então é um processo de medição mesmo. Tá? Não é algo que você... eu acho... Não, é um processo medido. Então isso a gente conhece. Tá? É bem definido. Mas quando você mede, você tem que saber o que é que você está... Medir é comparar. O que é que você está comparando com o quê? Então, quando eu vou comparar força eletromagnética com força gravitacional, estou falando as duas dentro do mesmo sistema. Então, olha, força tensora é uma força eletromagnética, força normal é uma força eletromagnética, forças de contato são todas eletromagnéticas. Então, no fundo, toda força de contato é uma força de campo, porque a força eletromagnética não encosta um no outro, ele age à distância. Mas como isso ocorre em escala atômica, em escala microscópica, do ponto de vista macroscópico a gente considera contato. Mas do ponto de vista microscópico, você não está sentado na cadeira agora, você não está encostado nela, enfim, você não está encostado, sua mão não está encostando no lápis que você segura, nada disso. Existe um espaço entre eles ali. Né? Mas e essa sensação que eu sinto de toque, por exemplo? É um efeito eletromagnético. Quando você aproxima, vamos supor, o átomo da sua mão está aqui, ó, tua nuvem eletrônica. Tá aqui, essa aqui é a sua mão. Quando você aproxima isso do lápis, aqui estão os átomos do lápis. O que vai acontecer com essas nuvens de elétrons? Vão se repelir. Então, o lápis, a nuvem dele empurra o teu átomo para lá. E a nuvem do teu átomo empurra o átomo do lápis para lá. É isso que vai acontecer. Então é um para-ação e reação aí se formando. Tá? E isso que eu vou chamar de força de contato. Mas não houve o contato, tem um espaço aqui. Ó. Olha o espaço que ocorre nessa região. Aqui, ó. Aqui tem um espaço, não encostou. Tá? Pera aí, mas quando empurra o meu átomo para cá, esse meu átomo, ao vir para cá, ele empurra o vizinho e todo o conjunto começa a se mexer. Até que toda essa estrutura, ao se mexer, gera uma pressão, porque um átomo empurrando o outro, gera um efeito conjunto de todos eles. E esse efeito conjunto de força atuando numa estrutura gera uma pressão. E é esta pressão que vai atingir meu neurônio, que é o meu receptor nervoso que está lá no dedo. E no momento que ele atinge aquilo vai gerar uma descarga elétrica que vai ser levada até o cérebro. No cérebro é processada, ninguém sabe o que acontece lá, e o cérebro me devolve isso como a sensação do contato que eu tive. Então a sensação é uma interpretação cerebral do contato dado pelas terminações nervosas no ponto de contato. Mas veja, a célula nervosa é microscópica e todo esse efeito em escala microscópica que vai gerar pressão sobre ela. Quais são as outras duas forças fundamentais da natureza? Temos mais duas. Nós temos... Pode falar? E alguém vai falar alguma coisa? Não? Nós temos a força nuclear fraca. O que é a força nuclear fraca? A força nuclear fraca, ela... Deixa eu só pegar uma outra lousa aqui, que eu não quero apagar essa. A força nuclear fraca é uma força que surge em certos processos nucleares. O que é um processo nuclear? Que acontece no núcleo do átomo. Tá? O núcleo do átomo vai surgir forças que não existem aqui no nosso meio, mas lá dentro existe. Essas forças são ditas forças nucleares. Será que eu vou ter que
ela não existe ou ela é desprezível? Não, ela não existe aqui. No nosso espaço aqui, não. Ela só existe dentro do núcleo atômico. É como se tivesse uma barreira que restringisse a ação dela. Não, ela tem um alcance. Uma barreira virtual. Não, ela tem um alcance. É que eu não consigo colocar outra lousa aqui. Eu vou apagar essa aqui para mostrar. Agora abriu a outra. Veja, o núcleo atômico, existem certos processos que acontecem ali. O núcleo atômico é formado, um átomo, se a gente for pensar num átomo, ele tem um núcleo e uma região em volta, que a gente chama de eletrosfera, que é onde os elétrons orbitam. Os elétrons orbitam essa região aqui, que são elétrons. E aqui é o núcleo. O que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo tem estruturas que são chamadas de prótons e nêutrons. Então, dentro do núcleo você tem prótons, que tem carga positiva, e tem nêutrons, que são estruturas sem cargas. Assim, então o núcleo atômico tem próton, que é de carga positiva, e tem nêutron, que é sem carga. Veja, o átomo, por muito tempo, pensou-se ser a menor estrutura que existia, pois descobrimos que o átomo é dividido em partes menores. Só para vocês terem uma ideia, o núcleo atômico, que é isso aqui, ele é 100 mil vezes menor que o diâmetro do próprio átomo. Então é muito pequeno. Tá? Isso aqui dá da ordem de 10 a menos 15 metros. Então ele é muito pequeno. Então você tem prótons e nêutrons no núcleo. Os físicos, no início do século XX, fazendo experimentos com material radioativo. O que é um material radioativo? Material radioativo é um material que emite partículas e radiação do núcleo. Então, ele emite partículas e radiação do núcleo. Então, dado uma amostra de material radioativo aqui, o que acontece? Isso aqui começa a emitir certos raios. Por isso que ele é chamado radioativo. Radioativo quer dizer que emite raios. E também partículas. Ele emite partículas em alta velocidade. Isso é um material radioativo. Você tem urânio, você tem polônio, você tem rádio, são materiais que fazem isso. Os físicos começaram a examinar o que são esses raios e essas partículas. Eles descobriram que o núcleo atômico emite 3 tipos de partículas diferentes. Ele emite 3 tipos de partículas diferentes. Então, do núcleo sai uma partícula de carga positiva, carga elétrica, tá? Essa partícula chama-se partícula alfa. Sai uma partícula de carga negativa. Essa partícula chama-se partícula beta. Foi o nome que foi dado para elas. E saem partículas sem carga, neutra. Essas partículas foram chamadas de neutrinos, porque já existiu neutro. Essa também era neutro, só que era menor. Neutrino. E deram a letrinha grega Ni para eles. Depois de um estudo detalhado sobre a natureza dessas partículas, descobriram que a partícula alfa, esta aqui,
ela não é nada mais, nada menos, partícula alfa, não é nada mais, nada menos do que 2 prótons mais 2 nêutrons, grudadinhos, formando um pacotinho assim, ó. Isto é o que a gente chamava de partícula alfa. São 2 prótons e 2 nêutrons juntinho. Então o núcleo atômico está aqui, ó, cheio de prótons e nêutrons. Prótons positivo, nêutron zero. Em algum momento, isso aqui emite 2 prótons e 2 nêutrons coladinho. Isto é uma partícula alfa, que corresponde a um núcleo do átomo de hélio. Nós descobrimos isso. Então a partícula alfa ficou conhecida. A partícula beta, que sai do núcleo do átomo, a partícula beta, que ela tem carga negativa, descobrimos que ela é um elétron, que sai do núcleo do átomo. Então a partícula beta é um elétron, que sai do núcleo. Mas espera aí, o núcleo do átomo não tem elétron, o elétron fica na eletrosfera. Pois é, mas o material radioativo emite elétron do núcleo. O elétron é partícula beta. E como explicar isso e por que que isso acontece? Por que que surge a radioatividade? Da onde que ela nasce? Veja, a lei de Coulomb, que é a lei da força elétrica, é uma equação dela que lembra muito a lei de Newton da gravitação. A lei de Coulomb, ela diz o seguinte: dado duas cargas elétricas, carga 1, chamada de Q1, e carga 2, chamada de Q2, separadas por uma distância r, elas trocam forças entre si atrativas ou repulsivas. Nesse caso aqui, deixa eu colocar uma carga positiva, outra negativa aqui, né? Assim. Então elas trocam forças, nesse caso, atrativas, cargas de sinais opostos. E esta força é calculada pela lei de Coulomb, que diz que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então veja, essa é a lei de Coulomb, que é parecida com a lei de Newton da gravitação, só que ao invés de carga, na lei de Newton é massa. Em vez de ser a constante K, é a constante G. Tá aí. Repara uma coisa, a força elétrica ela pode ser atrativa se as cargas forem de sinais opostos, ou repulsiva se as cargas forem de mesmo sinal. E repare mais, que a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quer dizer, se a distância diminui, a força aumenta. Se a distância diminui 2 vezes, 2 ao quadrado, 4. A força diminui 4 vezes. Se a distância diminui 3 vezes, 3 ao quadrado, 9. A força elétrica diminui 9 vezes. Então, a força elétrica diminui muito quando você aproxima, aumenta muito quando você aproxima duas cargas elétricas. Bom, o átomo, o que ele tem dentro dele? Lá no núcleo, prótons e nêutrons. Então o núcleo está aqui. Tem próton, 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 nêutron, nêutron e assim por diante. Mas repare, o tamanho do núcleo é 10 a menos 15 metros. Próton está lá dentro. Os prótons então estão numa distância menor do que essa ainda. E olha a carga do próton. Positiva. Carga positiva com carga positiva se repelem. Então, o que um próton faz com o outro? Um próton empurra o outro para longe. Ó. Percebe? Então, há uma repulsão. E essa repulsão não é pequena. A força
a força repulsiva é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, é 1 sobre 10 a menos 15 ao quadrado. 1 sobre 10 a menos 15 ao quadrado dá 10 a menos 30. Joga para cima, isso aqui é da ordem de 10 a 30. É uma força absurdamente grande, astronômica. Um próton empurra o outro para longe. Então, essa força é tão grande que um próton não vai conseguir ficar perto do outro, um vai jogar o outro longe. Portanto, eles vão sair do núcleo. Mas nós sabemos de uma coisa: o próton não sai do núcleo. Então aí os físicos vão falar, com essa força tamanha, os prótons não saem, então deve existir uma força mais intensa do que essa que segura os prótons. Então, dentro do núcleo atômico, e só lá dentro, deve existir uma força muito superior à força eletromagnética, que segura os prótons para eles não se repelirem. Porque se eles se repelirem, o núcleo atômico deixa de existir, o átomo deixa de existir. Isso não acontece. Então os físicos deram um nome para esta força de força nuclear. Por que nuclear? Porque está no núcleo atômico. Forte. Por que forte? Porque ela é bem maior que a força eletromagnética. Tem que ser, senão não segura essa repulsão. E a força eletromagnética lá no núcleo atômico é astronômica. Então, eles postularam isso. Falaram, olha, deve existir uma força lá no núcleo que segura, senão os prótons vão se repelir. E eles fizeram isso e começaram a medir para ver se detectavam isso. E encontraram. Realmente, a força nuclear forte, ela existe no núcleo atômico. É ela que faz com que os prótons acabam não deixa os prótons saírem de dentro do núcleo, senão eles repeliriam tanto e o núcleo deixaria de existir, o átomo deixaria de existir, moléculas não se formariam, a matéria se desintegraria e não existiria matéria. Mas a matéria, fato, ela existe, então tem que ter uma força que segura os prótons ali no núcleo. Esta força chama-se força nuclear forte. É uma das forças fundamentais da natureza e ela é mais forte que a força eletromagnética. Ah, ela é forte? Ela é muito forte? Muito forte. E é ela que segura. E ela não é de natureza elétrica, ela é de outra natureza. Ela é de natureza que a gente chama de nuclear. O que faz com que essa força surja é a troca de duas partículas entre as partículas do núcleo, chamadas de gluons e muons. Mas isso não vem ao caso agora. Fato é, a força nuclear, ela é uma força atrativa, força nuclear forte. E é por isso que ela só ocorre no núcleo, porque só a troca de gluons e muons dentro do núcleo. Só lá dentro, exatamente. Certo. E essa força nuclear forte, ela é atrativa e ela faz com que próton atraia próton. Olha só, ela não faz repelir. A força eletromagnética repele. A força nuclear forte atrai. Próton atrai nêutron. Nêutron tem carga elétrica, mas essa força não depende de carga elétrica, é de outra natureza. E nêutron atrai a nêutron. Então, esta força ela é uma força muito intensa. Porém, ela tem um limite. Qual é o limite da força nuclear forte? Veja, se eu for colocando mais prótons dentro do núcleo, se eu for colocando mais prótons aqui dentro do núcleo, 1 próton, 2 prótons, o número de prótons dentro do núcleo caracteriza o número atômico do elemento químico. Por exemplo, hidrogênio, o número atômico dele é 1, porque ele tem 1 próton. Hélio, o número atômico é 2, porque tem 2 prótons. Lítio, o número atômico é 3, porque tem 3 prótons. Então, o lítio tendo 3 prótons tem uma força repulsiva eletromagnética. E tem uma força atrativa nuclear forte, que segura isso. Mas, se eu pegar o ferro tem 56 prótons no núcleo. Imagina o tamanho da repulsão disso.
mas a força nuclear forte segura. Se você pega elementos cada vez mais pesados, eles vão tendo mais prótons dentro, e a força nuclear forte segura. Até onde a força nuclear forte segura? Até 82 prótons. E quem é o elemento químico que tem número atômico 82? É o chumbo. Com 83 prótons, começa uma instabilidade enorme aqui dentro. E a partir de 84 prótons, a força nuclear forte perde a disputa com a força eletromagnética. Aí também é covardia, né? 84 prótons juntinhos ali, o empurra de prótons é tamanho que vai começar a arremessar para fora do núcleo próton. Nesse empurra, um próton é ejetado para fora do núcleo. Pode ejetar um nêutron também. Então, quando você passa de 84 prótons, o empurra de prótons lá dentro vence a força nuclear forte. Ele começa a jogar fora prótons, começa a jogar fora nêutrons, mas ele também joga um pacotinho de 2 prótons e 2 nêutrons, que é a partícula alfa. Esse processo de emitir partícula também manda energia na forma de ondas eletromagnéticas chamado raio gama. Tudo isso que começa a sair do núcleo devido ao empurra pela repulsão eletromagnética, vencendo a força nuclear forte, chama-se radioatividade. Então esses núcleos atômicos são radioativos, eles emitem tudo isso para fora com esse empurra. Tá? Então a repulsão eletromagnética vence a força nuclear forte. Tá aí. Mas da onde que sai o elétron do núcleo? Essa é a questão. Nós percebemos o que é um nêutron. O que vem a ser um nêutron? Um nêutron, nós descobrimos que está lá no núcleo, ele não é nada mais, nada menos que um próton mais um elétron, esse é o símbolo de elétron, mais uma partícula de antimatéria chamado antineutrino. E é simbolizado assim. O nêutron, ele é a junção de um próton, um elétron e um antineutrino. Isso é o que faz um nêutron. Quando eu junto um próton que é positivo com um elétron negativo, fica nêutron. Junto com o antineutrino que é neutro, fica neutro e isso forma o nêutron. Então, quando a gente olha para o nêutron como uma partícula, na verdade, ele pode ser entendido como a junção de um próton, um elétron e um antineutrino. E percebemos que se você tirar o nêutron do núcleo atômico, ele dura 12 minutos só. Por quê? Porque ele precisa da força nuclear forte para estabilizar ele. Quando você tira ele do núcleo, ele não tem mais aquilo. O que acontece? Surge dentro dele uma outra força de outra natureza, chamado força nuclear fraca. O que é a força nuclear fraca? É a força que surge quando você isola um nêutron, é a força que surge nele, fazendo com que o que está formando ele se disperse. Ou seja, que o nêutron se transforma em próton, elétron e antineutrino. E isso sai com velocidades absurdas, isso aqui próximo da velocidade da luz. Essa transformação de nêutron em próton, elétron e antineutrino é chamado decaimento beta. Decaimento beta. Isto é o que acontece. Mas para que isso aconteça, uma força tem que empurrar esses caras um para longe do outro. E a força que faz isso é uma força de outra natureza, também já medida, chamada força nuclear fraca. Ela é chamada de nuclear fraca porque ela é mais fraca que a eletromagnética. Isso acontece lá no nêutron que fica no núcleo atômico. Mas quando o nêutron
está bem protegido pela força nuclear forte, ele fica estável. Mas quando ele está isolado, a força nuclear fraca se manifesta e forma o decaimento beta. Este elétron emitido sai do núcleo, e é esse que é a partícula beta. No caso do... Quando passa de 84 prótons, eu tenho mais de 84 prótons aqui. Nesse empurra-empurra, pode acontecer, ó, esse é repelido para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Nesse empurra-empurra, tem nêutron ali no meio. Pode acontecer de um nêutron vir parar aqui, ó, e ficar isolado, longe dos demais. Tá longe, ó. E como ele fica isolado, a força nuclear forte da interação entre eles acaba ficando pequena ali. E dentro dele se manifesta a força nuclear fraca. E ele se transforma em próton mais elétron mais antineutrino. E aí ele emite o elétron para fora. E esse elétron que sai é a partícula beta. Então é essa força que produz a emissão dos nêutrons. Que faz a emissão da partícula beta, que é o nêutron se transformando em próton, elétron e antineutrino. Porque o próton permanece no núcleo, né? E o antineutrino? O antineutrino e o elétron, por serem muito leves, eles são arremessados. O próton fica no núcleo, mas pode acontecer do próton ser arremessado também, tá? Também. Porque sai próton do núcleo. Uhum. Tá? Mas no caso, por exemplo, o próton... Quer dizer, eu não sei quando descobriram o próton, eu creio que descobriram o próton depois da partícula alfa, né? Não, o próton veio como uma definição, lá no átomo de Rutherford primeiro. Ali você já falava de um núcleo positivo que deram o nome de próton. Uhum. Mas as confirmações vieram com os experimentos de Rutherford. 1907 para frente, depois 1911, o experimento clássico dele. Mas, então, onde que a gente chega com tudo isso? O núcleo, no universo, nós conhecemos 4 forças fundamentais, e somente 4. Quais são? Eu digo assim, o neutrino, ele é expelido também como o elétron. Isto. Correto? E o que foi chamado de partícula beta é o elétron. Isso. Não é o elétron mais o neutrino, né? Não, é só o elétron. Eles detectaram primeiro o elétron. Conheceram o elétron. De que você fala? Assim, eu queria saber assim... Historicamente? Por exemplo, eles estavam estudando o fenômeno da radiação, desse tipo de radiação aí, radiação beta. Eles descobriram uma partícula de carga negativa. Só depois que foram concluir que aquilo era o elétron. Demorou. E aí depois, em outra ocasião, concluíram também que no mesmo fenômeno emitia-se também o antineutrino, foi isso? 30 anos depois, para mais. Tá? Entendi. Demorou, porque ninguém sabia de onde que vinha aquilo. Então, até você postular, modelar, chegar nisso e depois medir essas forças, leva tempo. Entendi. Aí nasce a física nuclear. Não, faz sentido, sentido. Mas, com isso, a gente descobriu que no universo, tudo que nós conhecemos, pelo menos até o momento, se baseia em 4 forças. E outra coisa que me surgiu na dúvida na cabeça foi o seguinte, por exemplo, a gente... Porque tem a matéria e a antimatéria, né? No caso, o antineutrino... É uma antimatéria. É uma antimatéria, né? Uhum. E pode existir, por exemplo, um átomo feito de antimatéria, né? Por exemplo, de, sei lá, o elétron, em vez de elétron, pósitron, em vez de próton, como é que chama? O contrário? O antipróton. O antipróton, enfim. Por que
por que essa partícula que sai do núcleo é um antineutrino em vez de um neutrino? Eles descobriram o neutrino, quer dizer, o neutrino ele existe em outro lugar, em outra... Existe. Ah, entendi, tá. Legal. O neutrino ele vai se manifestar também, mas não nesse caso. Esse caso tem que ser antineutrino, senão isso viola leis fundamentais da física. Essas partículas elas têm uma ordem que aí precisaria fazer todo um estudo disso, que não é o nosso objetivo aqui. Mas existem 2 pilares fundamentais de conservação, 2 princípios de conservação. 2 não, tem vários outros, mas vou citar 2 aqui, associado à partícula subatômica. O princípio da conservação do número bariônico e o princípio da conservação do número leptônico. Se você trocar o antineutrino daquela equação por neutrino, você vai alterar uma dessas leis de conservação. E aí você muda as leis da física, não pode. Então veja, nós temos a força gravitacional, que é uma força fundamental da natureza. Nós temos a força eletromagnética, é outra força fundamental da natureza. Nós temos a força nuclear fraca, é outra força fundamental da natureza. E a força nuclear forte é outra força fundamental da natureza. Essas 2 aqui só existem no núcleo atômico. Só no núcleo atômico. A força eletromagnética está em toda a matéria. E a força gravitacional precisa ter massa para agir. De todas, a mais forte é a força nuclear forte. A mais fraca é a força gravitacional. Porém, a força nuclear forte e a força nuclear forte são de curtíssimo alcance. A força eletromagnética é de curto alcance. E a força gravitacional é de longo alcance. É a mais fraca, mas se espalha pelo universo. O Sol atrai Plutão, que está a 6 bilhões de quilômetros. A força eletromagnética é de curto alcance. Os átomos só interagem com os vizinhos. A força nuclear fraca é de curtíssimo alcance. Ela só age lá no núcleo atômico. Então, essas são as 4 forças fundamentais da natureza. Todas as forças que existem caem numa dessas categorias. Quando a gente estuda leis de Newton e aquelas forças, a gente está falando da gravitacional e da eletromagnética, só. E aí o colega perguntou o que é a teoria eletrofraca. Os físicos pensavam que se eu conseguisse unificar essas forças, o que é unificar? Mostrar que elas têm a mesma face, são de mesma natureza. Porque nos modelos cosmológicos, quando houve o Big Bang, provavelmente todas essas forças eram uma força só. E elas foram se separando. Então os físicos buscam, se eu conseguir um modelo que equacione todas essas forças como se fosse uma coisa só, eu daria conta de explicar praticamente todas as interações do universo. Em 1977, o físico Abdus Salam mostrou que a força eletromagnética e a força nuclear fraca são faces da mesma moeda. Dá para unificar as duas. Ele desenvolveu a chamada teoria eletrofraca. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por isso. Nós temos indícios, ninguém conseguiu ainda, mas que dá para juntar com essas duas a força nuclear forte. Isso é fantástico, isso que os físicos tentam muito. Mas a força gravitacional é o patinho feio da história, ela não se mistura com ninguém, ninguém sabe o que faz com ela. Enfim, é um sonho unificar todas essas forças numa única equação que dê conta de explicar todas as interações existentes no universo. Seria fantástico. Inclusive, o Einstein morreu tentando fazer isso, né? O Einstein foi um dos que propôs isso pela primeira vez.
Mas na época do Einstein, nem força nuclear a gente conhecia ainda direito, quando Einstein faz a primeira proposta disso. Tá? E o Einstein morreu tentando. E não conseguiu. Se não me engano, ele morreu tentando unir a gravidade com a mecânica quântica, né? No caso, não tinha força nuclear forte e fraca ainda. Não foi bem com a mecânica quântica, não nesse sentido. Mas foi com a força eletromagnética. Ele trabalhou em cima dessas duas. E aí ele vai falar em princípios quânticos. Porém, o Einstein, ele foi um grande opositor da mecânica quântica. Ele não concordava com ela. Bom, diante de tudo isso, eu acho que a gente já... Isso aqui eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas a gente já tem uma ideia do que é força. Já sabemos trabalhar com força. Se a gente sabe trabalhar com força, então o nosso próximo passo é aplicar isso em cima das leis de Newton em termos de problemas mecânicos. Mas isso vai ser um assunto da nossa próxima aula. Obrigado, até mais.